Olá, gente. Vamos dar continuidade aos nossos textos dissertativos, as técnicas que nós já começamos. Vamos recapitular. Estivemos interagindo com o grupo e agora vamos recapitular para dar continuidade, ok? É interessante que o texto dissertativo ele nos desperta a termos um conhecimento amplo para que possa haver uma boa argumentação a respeito daquilo que você, na introdução, já mencionou que quer defender, não é isso? Então, vamos ver como nós devemos agir. Vamos ver aqui esse slide, recapitulando um pouco, para chegarmos no desenvolvimento. Então, o título e tema já vimos que são totalmente distintos. O título é uma expressão vaga, uma expressão que a abordagem é muito generalizada, não se é definido. No tema, onde você tem a oportunidade de definir o que se vai defender, já se pensa a respeito daquele assunto. Uma coisa é você simplesmente falar sobre a teologia, a religião, os dogmas, as drogas, o, o jogo, a nova tecnologia, mas você está sempre dentro de uma abrangência do título e não do tema. Mas o que você pensa a respeito das novas tecnologias, da teologia, etc., é que você vai definir o seu tema. É uma expressão mais ampla e, ao mesmo tempo, bem definida. Então, vimos aqui dentro dessa redação em que o mundo moderno estaria sendo visto como um título e o mundo moderno caminha para a sua própria destruição, teríamos, então, no caso, o tema. Um modelo de dissertação, de uma dissertação, nós teríamos como parâmetros a introdução, seu primeiro parágrafo. Normalmente, este parágrafo ele é menor do que o desenvolvimento. No desenvolvimento, muitas vezes você precisa de 2, 3 parágrafos, né? E a conclusão já é outro parágrafo menor. Vimos também que na introdução é muito importante, é pertinente, é necessário, indispensável, que você deixe muito claro o assunto que você irá defender. A introdução ela deve situar o leitor. Uma das técnicas, entre tantas técnicas de uma redação dissertativa, você poderá usar esse manejo, essa maneira de fazer para organizar a sua introdução, é utilizando a pergunta. Você faz a pergunta ao seu tema. Por quê? Então, você faz, como o tema é o mundo moderno caminha para a sua própria destruição, você faz a pergunta, por que o mundo moderno caminha para a sua própria destruição? E aí você procura trazer no seu rascunho respostas bem sucintas, bem específicas, bem objetivas e curtas, certo? Então, aqui neste caso, nós tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por ser desequilíbrio ecológico e permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Logicamente, essas respostas à pergunta, ao tema, elas vão se coadunar com a pergunta, não pode ser uma resposta que não tenha nada a ver, logicamente. Depois você vai unir essas respostas, essas frases com essas respostas com os conectores, correlativos, conectivos, aqueles que vão realmente trazer a união. Tem que ter muita preocupação com a coesão, para não ser uma frase que tem um sentido de uma finalidade e você colocar um conectivo de explicação. Então, cuidado com isso. Uma frase de unidade de pensamento, você colocar um conectivo de oposição. Então, tenha cuidado, tá? Então, esses conectores discursivos, eles vão realmente
eles são muito importantes na hora que você precisa unir essas frases no período, os períodos no parágrafo, os parágrafos no texto, assim por diante. Aqui nós já vimos aqui, só pincelei, existem muitos outros conectores, né? Coloquei aquele que adiciona, o que traz finalidade, o que traz opinião, condição, o que traz uma ênfase, etc. E aqui nós temos a nossa introdução com o início da temática, né? O seu tema, e unido às frases, às respostas que você conseguiu fazer na pergunta ao tema. O mundo moderno caminha atualmente para a sua própria destruição, pois tem havido inúmeros conflitos internacionais, o meio ambiente encontra-se ameaçado por sério desequilíbrio ecológico e, além do mais, permanece o perigo de uma catástrofe nuclear. Pronto, perfeito. E agora? Você vai para o seu desenvolvimento, você vai para outro parágrafo. Nesse seu desenvolvimento, você irá tratar de trazer argumentações. Você tem que ser bem claro e bem enfático nas suas argumentações, porque elas vão determinar, elas vão realmente mostrar que o que você está dizendo é correto. Então, você tem que ser bom nessas argumentações. Esse aí é um advogado. E aí essas argumentações elas vão vir em sequência e de acordo com o que foi mencionado na introdução. Então, veja só, se na introdução você primeiro falou sobre os conflitos internacionais, então você não vai fazer uma abordagem agora argumentativa dentro do meio ambiente. Não. Você colocou lá conflitos, então você vai falar primeiro sobre os conflitos. E você vai colocar mais outro conector para unir um parágrafo agora ao outro parágrafo. Você usou os conectores para utilizar um período a outro período, uma frase a outra frase, mas agora você vai unir um parágrafo a outro parágrafo, e esses conectores são importantes. Então, aqui é um conector que indica tempo. Nestas últimas décadas, temos assistido com certa preocupação aos inúmeros conflitos internacionais que se sucedem. Muitos trazem na memória a triste lembrança das guerras do Vietnã e da Coreia, as quais provocaram grande extermínio. Em nossos dias, testemunhamos conflitos da América Central, que, envolvendo as grandes potências internacionais, poderiam conduzir-nos a um confronto mundial de proporções incalculáveis. Então, veja aqui ele trouxe, o autor deste texto, trouxe argumentos plausíveis, argumentos contundentes, que vieram comprovar a existência dos conflitos internacionais. Você pode fazer uma outra redação com esse mesmo tema, procurando hoje, nos dias atuais, quais são os conflitos internacionais que estão acontecendo neste mundo de agora, o século XX. Certo? Então, 2020, você pode procurar nas manchetes, na internet, no jornal, quais são os conflitos internacionais que estão acontecendo e usá-los para argumentar dentro deste modelo, desta redação, se o seu tema for esse mesmo tema, ok? Você pode copiar, observar esse modelo, trazendo, logicamente, outros conflitos internacionais. Outro parágrafo, dentro do desenvolvimento, você vai continuar argumentando, trazendo argumentos eficazes, contundentes, que venham exatamente comprovar aquilo que você falou, o que você menciona na introdução. Na introdução foi falado que o mundo moderno estava sendo destruído, estava caminhando para uma destruição. Por quê? Por conta da situação do meio ambiente. Ah, é? E o que acontece no meio ambiente que traz realmente destruição? Aí agora você vai argumentar o que você mencionou na introdução, usando outro articulador para unir um parágrafo a outro parágrafo. Outra ameaça constante é o desequilíbrio ecológico, provocado pela ambição desmedida de alguns
que promovem desmatamentos desordenados e poluem as águas dos rios. Tais atitudes contribuem para que o meio ambiente, em virtude de tantas agressões, acabe por se transformar em um local habitável. Então, aqui você argumentou que você poderia, digamos, fazer uma nova redação, observando este modelo dentro dessa mesma temática, colocar aqui o que acontece. Você poderia falar sobre o efeito estufa e outras situações, não é, graves que acontecem nos dias de hoje no meio ambiente. É até interessante que você faça esse treinamento. Mas, se sua redação parasse aqui, não seria o suficiente, ela estaria faltando outro argumento. Por quê? Porque você colocou na introdução, você falou sobre outro aspecto. Então, você tem que argumentar sobre o que você mencionou na sua introdução, certo? Em relação à energia atômica, certo? Então, vamos lá. E, além disso, enfrentamos sério perigo relativo à utilização da energia atômica, quer pelos acidentes que já ocorreram e podem acontecer novamente nas usinas nucleares, quer por um eventual confronto em uma guerra mundial, dificilmente poderíamos sobreviver diante do poder avassalador desses sofisticados armamentos. Então, você vê aqui veio outra argumentação para defender, para comprovar que o que você está dizendo na introdução é correto. Então, o seu desenvolvimento, ele precisa trazer argumentos que comprovem, mas que comprovem aquilo que você falou na introdução. Eu já encontrei redações, vou dar um exemplo, digamos assim, uma pessoa defendendo que o mundo está para ser destruído e coloca no seu argumento algo que está trazendo crescimento ao mundo. Então, é incoerente. Faltou coerência na redação. E isso é muito sério. Depois do desenvolvimento, nós teríamos a conclusão, que é mais simples, é mais tranquilo, tá? Então, a conclusão vai ser uma expressão que remeta o que já fora dito. Na conclusão, você vai reafirmar o tema. É muito importante e muito simples. Você não pode levantar outro questionamento, outra direção para argumentar, para defender. Você vai simplesmente remeter aquilo que já foi mencionado. Então, tenha muito cuidado para não levantar uma outra demanda, uma outra defesa. Então, em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio. É desejo de todos nós que algo possa ser feito no sentido de conter essas diversas forças destrutivas para podermos sobreviver às adversidades e construir um mundo que, por ser pacífico, será mais facilmente habitado pelas gerações vindouras. Então, você poderia colocar, em virtude dos fatos mencionados, somos levados a acreditar na possibilidade de estarmos a caminho do nosso próprio extermínio e terminar e encerrar sua redação aqui. Como também você poderá fazer um apelo, não é? Aqui começa, é desejo de todos nós que algo possa ser feito no sentido de conter essas forças destrutivas. Então, aqui o autor está apelando, né? Está fazendo, convocando a população, aquele que fosse ao leitor, que vamos mudar essa situação, vamos fazer parar essas forças destrutivas. Isso é opcional na sua conclusão, mas é interessante, certo? Dá um tom bem efetivo e interessante na sua redação, embora que você poderia parar aqui na palavra extermínio. Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Vamos agora, mãos à obra. Vamos trabalhar, vamos treinar para poder vocês conseguirem fazer ótimas redações dissertativas, ok? Vamos ao nosso grupo.